Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Podemos nos sentar um minutinho? Primeiro passo é o encontro com o Senhor. Assim como a samaritana. Permitir que Ele te encontre, mãe, à beira do poço, se preciso for, do lado da ponte, se preciso for, que Ele te encontre em algum momento da sua vida. Talvez seja meio-dia, como essa samaritana, mas o importante é que Ele te encontre, que Ele estabeleça diálogo, que Ele toque o seu coração, que Ele vá fundo na sua alma, que Ele possa fazer com que você, nesse encontro, seja de fato renovado, restaurado. Por isso Betânia é para você esse lugar de descanso, esse refúgio, para que você, junto com Jesus, assim como Ele foi para Marta, Maria, que Ele possa ser para você, assim como Ele foi para Lázaro, Ele possa ser para você. Eu queria que você, antes da gente ir para o próximo texto, que você escutasse essa canção. Quando eu pensava rezava o retiro, Mães de Coração Reconciliado, me veio muito forte essa canção, que fala desse encontro. Essa canção o Tiago Brado fez em Betânia, na Betânia de Cianorte, um dos nossos recantos, e aí ele se retirou para rezar lá no recanto, foi lá para o final, pegou o violão, e olhando para os filhos de Betânia, olhando para as coisas, se lembrando do Padre Léo, ele dá esse testemunho, Deus deu para ele essa canção, e ela fala exatamente disso. Então ouça essa canção agora, fechando esse momento com a samaritana, que você possa permitir que no encontro com Jesus, o seu coração se abra, e um caminho se instaure. E ao longo desse dia, esse caminho deve ser feito junto de Jesus. É só o começo. Jesus tem muito ainda para poder vir ao teu encontro, para poder tocar a sua história. Esse é o ponto mais importante. Assim como Jesus tocou a história da samaritana, naquilo que era essencial para ela, nos relacionamentos dela, na dor dela, nas lutas dela, Jesus vai entrar na sua história. Entra na sua história. A oração mais sincera. Sincero significa sem cera, sem máscaras, sem milindres, sem nenhuma cobertura. A oração mais límpida e pura que alguém pode fazer é aquela que vem quando a gente derrama o coração diante de Deus. É quando a gente é desnudado. Porque essa oração é a oração que brota da intimidade, do mais íntimo de nós. Intimidade, quando eu falo para casais no retiro sobre sexualidade e afetividade e sexualidade, baseado no livro do Padre Léo, Sede Fecundos, eu sempre lembro para os casais que intimidade não é você tirar a roupa diante de alguém. Se fosse isso, seria muito fácil, a gente acabaria
íntimo de todo mundo no Carnaval do Rio, né? Porque tem um monte de gente sem roupa. Mas não é tirar a roupa. Intimidade só é possível quando a gente desnuda a alma do outro. Quando tem oportunidade de desnudar a alma do outro. E uma oração sincera é aquela onde você desnuda a alma diante de Deus. O que aconteceu com aquela samaritana é que ela foi tão impactada pela verdade que Jesus trouxe sobre ela, que ela não teve como se esconder. Porque ela conseguia viver escondida dos outros, indo ao meio-dia pegar água. Mas de Jesus, ela não conseguiu. Por isso a verdade dela veio à tona, por isso Jesus pôde tocar na ferida, por isso Jesus pôde curar e dizer para ela: agora sim. Então o convite de Jesus para você, ao longo desse dia, é que você possa desnudar a alma diante dele, sem medo. Só Deus sabe que outro espaço você teria para fazer isso, diante das lutas da vida, das correrias, do trabalho, dos afazeres, das tantas dificuldades, né? Eu sempre brinco, aquele poema de Carlos Drummond de Andrade, meus ombros suportam o mundo, poderia colocar mãe no lugar, porque os ombros de uma mãe parece que suportam o mundo, né? Aqui em Betânia, num retiro, nesse refúgio, nesse oásis, você pode rasgar a alma. Rasgar a alma diante de Deus. Porque é você e Deus. É quase que aquela conclusão, aquele tema do Sermão da Montanha, no capítulo 6 de São Mateus, o sermão mais importante que Jesus fez, onde ele diz, não multipliquei palavras, não inventa muita coisa. Se for preciso, entra no teu quarto, fecha a porta e no oculto reza ao Senhor. Esse entra no teu quarto, fecha a porta, é a intimidade. É esses espaços privilegiados que a gente vai encontrando e dando a Deus para que você possa se encontrar com Ele. Isso é muito bonito de perceber, porque na verdade, Deus não precisa da nossa oração, né? Somos nós que precisamos. Somos nós que precisamos encontrar uma Betânia. Somos nós que precisamos desses momentos para poder rasgar a alma diante de Deus. Para poder dizer aquilo que muitas vezes a gente não pode nem dizer. Porque tem que ser forte, porque tem que sustentar os filhos, sustentar que eu digo, não digo nem economicamente, mas às vezes também, mas sustentar mesmo em termos de ser suporte para o filho, para a filha. Às vezes ser suporte para o esposo, às vezes ser suporte no matrimônio, sem contar os agregados, né, que vêm junto. Quantas vezes a gente tem que ser suporte para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os amigos. E sobra pouco tempo. E é por isso que Jesus diz, eu estou aqui. Por isso que essa canção fala de essência. Eu vim até aqui e trago a minha história.
Quando ele diz, trago o meu passado diante de ti, ele está dizendo, o poeta está dizendo, e o Tiago Brado é um poeta, ele está dizendo, eu trago a minha história diante de ti. E essa minha história traz essa dor. E é isso que hoje eu estou vivendo. A verdade vem daí. E é preciso ter a coragem. A Bíblia está cheia de exemplos bonitos, de pessoas que rasgaram o coração diante de Deus, de mulheres que rasgaram o coração diante de Deus. Eu quero partilhar um com você e você conhece. Por isso, abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 9 a 18. Aqui vocês vão encontrar, segundo a minha modesta opinião, e é modesta mesmo, a definição mais bonita de oração de toda a Sagrada Escritura. Quando você precisar definir oração na Sagrada Escritura, abra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 seguintes, 9 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, acharam? Depois, versículo 9. Depois que em Silo comeram e beberam, Ana levantou-se. Então essa é a história de Ana. Vocês conhecem essa história. Ana estava servindo. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à entrada do santuário do Senhor. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor. Preste atenção na oração de Ana. Fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se ouviam a sua voz. Eli julgou que ela estivesse embriagada. Por isso lhe disse: até quando estarás bêbada? Tira essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher infeliz. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas o que faço aqui é derramar a minha alma na presença do Senhor. Derramar a minha alma na presença do Senhor. Não consideres tua serva uma mulher perdida, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Ele então lhe disse: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pedistes. Ela respondeu: que tua serva
encontre graça diante dos teus olhos. E a mulher foi embora, comeu, e seu semblante não era mais triste como antes. Palavra do Senhor. Então, como eu dizia, na minha modesta opinião, aqui contém a definição mais bonita de oração de toda a Bíblia. O que é orar? Não é repetir as palavras que Ana repetiu. Orar é o que ela responde ao sacerdote. O que eu faço aqui é derramar a minha alma diante de Deus. Essa oração sincera, sem cera, sem máscara, sem mentiras. Nós diríamos hoje, modernamente, aí as tecnológicas aí da comunicação, sem filtro. Ângela hoje está precisando de muito filtro, né? Mas sem filtro, né? Sem filtro. Esse é o conteúdo da oração que Deus espera, sobretudo quando nós vivemos Betânia. Uma oração onde você possa derramar a sua alma diante de Deus. E aqui cabe uma coisa muito importante. Para você poder derramar a sua alma diante de Deus, é necessário, primeiro, que você tenha consciência clara do que você está vivendo e do que você está passando. Segundo, que você não tenha vergonha daquilo que você está vivendo. Que você possa viver como Ana. Ana tinha um problema e era sério para ela. Para a gente, talvez para hoje para uma mulher que não possa ter filhos, já é para muitas um drama. Eu recebo muita mãe, muita mulher em Betânia. Outro dia mesmo, na missa de São Miguel, uma missa especial que a gente faz, toda terceira quinta-feira do mês, um casal que eu tive a graça de assistir o matrimônio deles há 3 anos atrás, e ela veio, padre, reza, porque eu estou tentando engravidar. E a gente está tentando, ainda brinquei com ela, mas vocês estão praticando pelo menos, né? Porque não adianta querer engravidar, só querer engravidar, não adianta, tem que praticar. E ela, não, padre, nós estamos fazendo tudo direitinho. Reza. Por mais que seja difícil hoje, não tem o drama que tinha no tempo de Ana. Porque para a mulher naquele tempo era uma marca, e uma marca muito negativa. Porque significava que ela não era abençoada. Significava que ela foi rejeitada por Deus, que havia alguma maldição nela ou na família dela. E por conta disso, a culpa, mesmo se o problema fosse do homem, a culpa recaía sobre a mulher. E havia várias situações que traumatizavam. E ela estava lá, diante de Deus. A sorte de Ana é que ela sabia a quem recorrer, né? Ela foi recorrer a quem? A Deus, no lugar certo. Por isso estava no lugar certo, na hora certa. Diferente da samaritana que buscou em tantos outros lugares, como diz o texto, e Jesus tem que chamá-la à verdadeira adoração, Ana não, Ana foi buscar no lugar certo. Quantas vezes acontece isso por desespero? A mulher vai buscar em tantos lugares. Outro dia,
Conheci uma que ficou tão desesperada por causa do matrimônio, para manter o esposo, a família, que fez pacto de sangue com o demônio. De verdade. E ela não contou nada, veio conversar, pediu oração, mas não falou nada. Quando ela estava, a gente estava quase terminando, tinha conversado quase 40 minutos. Aí eu reparei que tinha uma pequena tatuagem no ombro. Ela estava com uma blusa sem manga, e aí tinha uma pequena tatuagem no ombro. E eu falei, e essa tatuagem? Ela falou, ai padre, não falei disso. E aí ela, pacto de sangue. Ela conseguiu, não sei por que artimanha, conseguir sangue do esposo para poder fazer pacto com o demônio, para ver se conseguia. O que vocês acham? Conseguiram? Não, porque como dizia minha avó, lá no interior de Minas, se o demônio der com a mão, pode esperar que ele tira com o rabo. E é verdade. Então vejam, buscou no lugar errado. Porque dificuldades, adversidades, problemas, situações, vêm para todo mundo. Sobretudo nesse tempo que se chama hoje, que a gente vive nesse tempo doido, né? Onde tantas situações estão aí e a gente não tem tempo de debulhar cada uma delas. Mas quantas situações hoje a família passa, os matrimônios passam, as esposas passam, as mães passam. Onde você busca? Onde você tem buscado? Onde você buscou até agora? A oração sincera, sincera, que rasga o coração, vai derramar diante de Deus. É bonito que a Ana não tem vergonha, ela está lá, mesmo com outros observando, ela sabe que é ela e Deus. Ela sabe que ninguém vai compreendê-la como Deus a compreende. Ela sabe exatamente onde ela pode deixar aquilo que é a sua dor, a sua situação, o seu problema. E ela o faz, né? Isso impacta na vida do sacerdote. Eu gosto disso. O sacerdote chega para ela e diz, você não tem vergonha, mulher? Você não tem vergonha de vir mamada para a igreja? Vir chapada para a igreja? Onde já se viu uma coisa dessa? E como ela responde? Olha a verdade. Como quem não tem o que esconder. Meu Senhor, Deus me livre disso. Jamais coloquei bebida inebriante na minha boca, né? Algumas traduções falam, bebida forte na minha boca, bebida alcoólica na minha boca. O que eu faço aqui? Derramo a minha alma diante de Deus. Responda para você mesmo. Quantas vezes você conseguiu na sua vida fazer de fato uma oração onde você rasgou a alma diante de Deus? Eu não estou falando das orações que você faz, Pai Nosso, Ave Maria. Não estou falando dos textos que você reza junto. Não estou falando da sua vida atuante na igreja e louvado seja Deus. Não estou falando das missas que você participe e louvado seja Deus. Não estou falando das suas obrigações, dos seus deveres, que são importantes e que têm que acontecer. Eu estou dizendo de você rasgar a sua alma diante de Deus. Às vezes, e aqui os psicólogos nos ajudam, às vezes, muitas doenças psicossomáticas se instalam na nossa vida e você, mulher, precisa estar muito, muito atenta a isso, porque eu gosto de brincar, né? No Retiro Mulheres de Coração Curado, eu gosto de brincar com as mulheres assim. Mulher é hormônio e sentimento. E os dois juntos, de vez em quando, viram uma bomba relógio com prazo de validade para explodir. E quando explode, coitado dos maridos e dos filhos.
Não é tanto assim, mas é quase. Vejam, uma oração sincera, onde rasga a alma, é sinal de saúde. Saúde mental. Sanidade mental. Porque a gente precisa, de fato, viver sem a pressão que o mundo coloca sobre nós. A gente precisa de espaços onde a gente possa verdadeiramente rasgar o coração. Tem, às vezes, quantas mulheres, e você já conheceu algumas assim, que viveram 10, 15, 20, 30 anos, como que se arrastasse uma mala pesada, porque não conseguiram abrir na vida espaços para rasgar a alma diante de Deus. Depois, estouram em tantas doenças aí, psicossomáticas. Os especialistas falam que pode chegar até um câncer. Deus já nos deu a resposta. Deus já te deu a resposta. Por isso, o convite de Deus para você nesse dia de hoje em Betânia, nessa caminhada que nós estamos fazendo, nessa subida que nós estamos fazendo, porque vai nos levar até a tarde, na celebração da misericórdia. Na parte da tarde, a gente vai fazer um mergulho profundo na dinâmica do perdão, da reconciliação, dos nossos pecados, de você poder, de fato, se encontrar com o Cristo sacerdote que perdoa, que nos renova, que nos reconcilia com Deus, que nos reconcilia com a família, que nos reconcilia com os irmãos, que nos reconcilia com as coisas e que nos reconcilia com a gente mesmo. Então, o perdão profundo que a gente precisa dar, porque sem perdão ninguém consegue viver. Mas para chegar a essa construção, é preciso essa oração sincera, essa oração sem máscaras, essa oração que rasga a alma. Por isso eu pergunto de novo e paro por aqui. Quantas vezes na sua vida, você, mãe, conseguiu de fato fazer essa oração que rasga a alma? Derramar a sua alma diante de Deus. O convite agora é fazer uma experiência da presença do outro. O outro como instrumento de Deus na nossa vida. O outro como instrumento de intercessão na nossa vida. O outro como instrumento de mediação, é a palavra. Mediação de Deus na nossa vida. Porque olha que coisa interessante. O amigo é o coração que elege. A amiga é o coração que elege. O irmão é Deus que dá. E às vezes eu falo para o meu irmão assim, e olha, e agradeça, porque talvez, se fosse para escolher, né? E isso vale para a gente que vive em comunidade, para a gente que vive nos grupos. Eu sempre lembro quando tem um problema com uma irmã no grupo. Claro que aqui em Santa Catarina não acontece isso, né, Nancy? Só nos outros grupos de movimento de mães que oram que acontecem essas coisas. Aqui em Santa Catarina não acontece isso. Mas eu sempre lembro quando uma mãe vem falar comigo, mas lá no grupo está tão difícil, tem aquela mãe difícil que não sei que tem. Eu falei, se você pudesse escolher. É verdade, né, padre? Então, só que a amiga, o coração elege. E a gente não tem nem explicação, né? Elege e pronto. Vem morar, faz cabana e não sai mais. Mas o irmão, a irmã, é Deus que dá. Olha que coisa interessante.
entra na nossa vida como um mistério, porque é Deus que dá. E agora olha a parte mais difícil. Deus dá na medida certa da sua santificação. Por isso, tem um padre que foi meu diretor espiritual, ele tem um livro que o título dá arrepio na gente. Quanto pior a pessoa que convive com você, melhor para você. Olha que desafio. Quanto pior a pessoa que convive com você, melhor para você. Tá? É o padre Alir Sanagioto. Ali o Pedrinho é vizinhos lá, né? Não, é o Sanagioto. É um deuniano, muito bonzinho. E de fato é. Por quê? Porque ele vem na medida certa da nossa necessidade de lapidação. Se você para pensar, ele vem para aparar as nossas arestas, para trabalhar aquilo que ainda não foi trabalhado, para fazer às vezes a gente ter mais paciência, para fazer a gente enxergar o que a gente não enxerga, para fazer a gente ter a coragem de superar os obstáculos, de ir adiante, para fazer com que a gente possa ser na vida dele caminho de salvação. É propósito de Deus no final das contas. Por isso o evangelho é tão difícil. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia. Se te manda andar 10 passos, anda não sei quantos mais com ele. Olha o mais duro, se bater numa face. Sabe que Gandhi, né? Termino dizendo isso. Sabe que Gandhi leu muito os evangelhos antes de se tornar o libertador da Índia, né? E na biografia de Gandhi a gente lê lá que por pouco ele não ficou cristão. Sabe o que impediu ele de ser cristão? Porque ele dizia assim: amo muito Cristo, o admiro, mas infelizmente a maioria dos cristãos não são de Cristo, porque da nossa dificuldade em viver o que Cristo nos pediu nas últimas consequências. É desafiador dar a outra face. É preciso um desprendimento muito grande de verdadeiro amor cristão, ágape, porque foi o que Jesus fez. E o exemplo está aí, nós vamos viver isso na Semana Santa. Então, vamos exercitar agora a graça de ter irmãos.